Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos na noite de hoje para celebrarmos esse nome que está acima de todo nome. A gente prossegue na nossa série de mensagens, O Amor Chegou. E eu quero conversar com vocês hoje, orientados pelo texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12. Um texto em que Jesus, ele nos deixa como princípio para os nossos relacionamentos. Um texto que ele nos deixa como princípio para a nossa vida. Um texto que muitas vezes ele é resumido a, quem sabe, valores éticos e morais, mas Jesus não tinha em mente apenas valores éticos e morais. Jesus tinha em mente um estilo de vida. E é por isso que ele deixa esse texto. Curiosamente, esse texto ele vai fechar essa sessão que está falando sobre oração. E quando Jesus fecha esse texto fecha esse parágrafo falando sobre oração com esse texto, aqui tem algumas indicações e eu quero conversar com vocês a respeito disso. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele vai repetir esse texto lá em Lucas capítulo 6, versículo 31. Lá também ele vai falar a respeito disso. E é curioso porque Jesus não foi o primeiro a falar sobre isso. O povo judeu já tinha um sentimento parecido com esse. E depois de Jesus, muitos outros líderes também foram falando algo parecido com o que Jesus falou. Então isso daqui não é algo novo para o povo de Israel, isso não é algo novo para o primeiro século, porque não foi a primeira vez que eles ouviram. Mas ao ouvir de Jesus, Jesus traz um significado novo, Jesus traz um desafio novo. O desafio que muitas vezes está pertinente ao meu estilo de vida e ao seu estilo de vida. Deixa eu começar fazendo a primeira pergunta. Você tem dificuldade em colocar em prática aquilo que você aprende? Como você traduz a teoria em prática? Você tem dificuldade de viver aquilo que você aprende, aquilo que você consome, aquilo que você estuda, aquilo que você então adquire como conhecimento? Eu penso que esse seja um dos grandes desafios da vida, colocar na prática aquilo que na teoria a gente tem aprendido. Talvez esse seja o seu desafio quando você faz a leitura bíblica. Você lê o texto bíblico e muitas vezes você se pergunta: e agora como que eu vivo isso? Como que eu trago isso para a minha realidade? Como que eu faço com que esse texto possa fazer parte da minha segunda-feira, possa fazer parte da minha vida? E quando Jesus ele coloca e ele então deixa esse texto bíblico, ele está nos convidando a viver de maneira prática aquilo que conceitualmente nós já conhecemos. Talvez você saiba qual é a definição de amor, mas você pratica amor? Talvez você saiba o que o amor pode produzir na vida de alguém, ou o que o amor pode produzir na sua própria vida. Tem um livro que foi escrito anos atrás, em que o título do livro é O Amor é um Verbo, sugerindo que de fato quem ama age, quem ama atende à necessidade do objeto amado. Quem ama, ele busca o bem-estar do objeto amado. Ele trabalha de uma forma em que aquele que é o objeto do nosso amor possa viver então de uma maneira mais confortável ou menos desafiadora. O amor é um verbo. O amor necessariamente, obrigatoriamente, nos leva a uma ação, nos leva a uma atitude. E é nesse sentido que Jesus vai dizer a respeito desse texto. E ele vai trazer esse texto num sentimento positivo, não num sentimento negativo. Quando eu falo no sentimento negativo, muitas vezes nós achamos que fazer aquilo aos outros que nós gostaríamos que eles fizessem a nós está resumido a um aspecto negativo. Por exemplo, eu não minto porque eu não quero que alguém minta para mim. Eu não traio porque eu não quero ser traído. Eu sou honesto porque eu não quero viver com alguém desonesto. E muitas vezes nós achamos que Jesus está falando no aspecto negativo. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles.
Mas não é no aspecto negativo que Deus está falando. O texto bíblico ele não está falando, como eu disse no início, sobre sentimentos de ética e moral apenas. Ele está falando sobre um estilo de vida que aquele que ama Jesus adquire e assim coloca em prática. Então a segunda pergunta que eu quero fazer na noite de hoje é: que tipo de pessoa você quer do seu lado? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de pessoa você quer ao seu lado? Quando nós definirmos que tipo de pessoa que nós queremos ao nosso lado, nós vamos começar a fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Não há possibilidade de nós colocarmos em prática esse texto e vivermos esse texto sem ter claramente essa consciência. Que tipo de pessoa eu quero do meu lado? Então, se você quer um tipo de pessoa A, seja essa pessoa A. Se você quer um tipo de pessoa B, seja essa pessoa B. Outro dia, anos atrás, no início do meu ministério, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, é muito difícil fazer amizade. Pastor, é muito difícil ter um amigo. Pastor, eu não estou encontrando e me encaixando. E a primeira coisa que eu disse para aquela pessoa é: você quer um amigo? Sim. Você quer uma amiga? Sim. Então seja amigo. Seja amiga. Se você quer do seu lado alguém que expresse uma amizade sincera, verdadeira, profunda, comprometida, seja essa pessoa. Tome você a iniciativa. Não fique esperando que os outros tomem a iniciativa diante das suas necessidades. E por isso, talvez o grande obstáculo, o grande veneno que não nos permite evidenciar compaixão é o egoísmo. O egoísmo, o individualismo, é o grande empecilho para que eu evidencie compaixão. Para que eu possa, então, demonstrar o meu amor e demonstrar a minha sensibilidade, a minha empatia, a minha vontade, o meu desejo e a minha decisão de lutar pelo bem-estar do meu objeto amado. O egoísmo. Porque quando Jesus diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, ele está fazendo um convite a nós. Um convite é: saia do seu mundo e entre no mundo dele. Não foi isso que Jesus fez? Jesus saiu do seu mundo, deixou a sua glória, saiu então da eternidade e se fez homem entre nós. Ele saiu do mundo dele e entrou em nosso mundo, para que nós pudéssemos ser alcançados com a compaixão dele. Viver compaixão na perspectiva de Jesus e fazer aos homens aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem a nós, é entender que eu preciso definitivamente sair do meu mundo e olhar e entrar no mundo daqueles que estão ao nosso entorno. Mas isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que quantas vezes nós estamos olhando para as nossas atitudes e dizendo: mas eu sou um santo, como ele pode pensar isso de mim? Como ele pode achar isso de mim? Como ele pode me ver assim? Eu sou um santo. Tudo que eu faço, tudo que eu sinto, tudo que eu vivo é para ajudar, é para abençoar. Mas quando nós saímos do nosso mundo e entramos no mundo daquele que é o nosso alvo de compaixão, nós não passamos mais a nos ver com os nossos olhos, mas passamos a nos ver com os olhos daquele que é alvo da nossa compaixão. E quando nós passamos a nos ver com os olhos daquele que é o alvo da nossa compaixão, talvez a gente vai encontrar áreas de vulnerabilidade que precisam ser consertadas, corrigidas, alinhadas, para que de fato eu tenha do meu lado uma pessoa que eu quero que esteja a partir da decisão que eu tomei de ser essa pessoa. Então, quando Jesus fala sobre isso, não é sobre mentira, não é sobre o negativo. Eu vou usar esse exemplo: eu não minto porque eu não quero ser enganado. Não. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos de fazer é: eu não minto porque eu quero alguém do meu lado íntegro. Então eu não minto porque eu vou ser íntegro, para que eu tenha do meu lado íntegro, pessoas íntegras. Pessoas que são confiáveis. Se você quer pessoas confiáveis do seu lado, seja confiável. Se você quer uma pessoa íntegra do seu lado, seja íntegro. Se você quer uma pessoa idônea do seu lado, seja idôneo. Se você quer do seu lado uma pessoa
de caráter, evidencie o seu caráter. Talvez algumas pessoas possam dizer, por isso que eu não cometo adultério. Que legal, muito bom. Uma boa decisão você não cometer adultério. Mas a gente não comete adultério para não ser vítima de adultério. Nós não cometemos adultério porque queremos do nosso lado pessoas dignas. Vocês conseguem entender a diferença? Jesus não está falando sobre o não fazer, Jesus está falando sobre o fazer. Então, quando eu olho para esse texto, Jesus está nos dizendo, não é sobre lutarmos para não termos o mal entre nós. É para trabalharmos para espalhar o bem entre nós. É totalmente diferente. E por isso que Jesus está dizendo, se você quer o bem na sociedade, espalhe o bem. E não trabalhe para que não tenha o mal. É como Jesus diz, a luz quando chega dissipa as trevas. Então é esse o sentimento que Jesus vai colocar nesse texto, quando ele diz, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo aquilo que Deus deixou descrito no Antigo Testamento, toda a revelação divina do Antigo Testamento, ela se cumpre, ela se torna real, ela se torna visível, quando nós podemos de maneira proativa, agindo de maneira positiva, decidindo que tipo de pessoa eu quero do meu lado e tomando a decisão de ser esse tipo de pessoa. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus tem um jeito peculiar, diferente de evidenciar a compaixão. Jesus tem, então, uma maneira toda especial de evidenciar essa compaixão, orientado por esse texto. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre pessoas diferentes exigem atitudes diferentes. Quando Jesus deixa esta regra para os nossos relacionamentos, Ele não o deixa para que sejamos escravos dessa regra. Porque toda lei, toda regra, ela não deve ser um fim em si mesmo e não deve ser algo rígido. Mas ali tem um princípio e ao entendermos esse princípio, nós vamos então aplicando esta regra, nós vamos aplicando esse princípio nos nossos relacionamentos. E quando Jesus, Ele deixa então esse princípio, Ele está exatamente nos mostrando isso, que pessoas diferentes exigem atitudes diferentes. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 11. Quero conversar com vocês nesse momento sobre duas irmãs que viviam uma amizade singular com Jesus e estão passando por um momento difícil. Vocês conhecem a história de João capítulo 11. E nesse momento de João capítulo 11, Lázaro morre. Lázaro morre. O amigo, essa família que recebia Jesus, essa família que fazia do seu lar um lugar seguro para Jesus, quando ele estava de passagem sobre Betânia. E Jesus sempre parava na casa dessa família para descansar, para bater papo. Era um lugar onde ele podia estar à vontade. Sabe aquele sentimento, aquele lugar onde ele não precisava ser o Messias, ainda que ele não deixava de o ser, mas ele tinha liberdade para talvez fazer alguma brincadeira que não trouxesse escândalo, alguma brincadeira que todo mundo ia entender porque o amava, ou até mesmo ficar bem à vontade de uma maneira que ninguém ia achar estranho. Esse era o lugar dessa família. Era assim que Jesus era recebido e era assim que Jesus vivia. E nesse momento de João capítulo 11, Lázaro, ele veio a óbito. O texto bíblico diz que ele estava doente. E ele então morreu. Mas, quando Jesus chega, Marta e Maria têm a mesma pergunta, ou têm a mesma afirmação, ou têm a mesma inquietação. Olha lá comigo no versículo 21. Logo que Marta viu, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Curiosamente, Maria vai expressar o mesmo sentimento. Olha comigo o versículo 32. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e ao vê-lo, Maria lançou seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Duas mulheres, diante de uma mesma situação, expressando o mesmo sentimento e uma mesma convicção, mas Jesus vai evidenciar compaixão de maneira diferente. Jesus vai evidenciar compaixão de maneira diferente. Porque Marta era de um jeito e Maria era de outro. Talvez Marta fosse aquela mulher mais pragmática, mais objetiva, mais diretiva, mais assertiva. Há anos atrás, aconselhando um casal, e eles estavam vivendo em crise e chegaram mesmo a quase a se divorciar. E aí, em um momento, a esposa veio conversar comigo. E o marido já havia confessado para mim que ele se envolveu com outro relacionamento, tinha traído a esposa, mas ele estava arrependido e ele queria que o relacionamento fosse restaurado. Eu, com o meu jeito mais conciliador, com medo de ela fazer a pergunta que eu não queria responder, então, pisando em ovos naquela conversa, tentando desviar o coração dela, porque se ela perguntasse assim, pastor, ele me traiu, era a resposta que eu não queria dar, pelo menos não era eu que queria dar essa notícia, ainda que já havia uma desconfiança, porque ninguém faz essa pergunta sem uma certa desconfiança. Mas eu não queria ser o portador dessa notícia, eu não queria falar isso, eu queria tentar a reconciliação, e de alguma forma isso sendo trabalhado depois. Mas aquela mulher, talvez como Marta, uma mulher objetiva, diretiva, assertiva, prática, a primeira coisa que ela falou foi exatamente isso: pastor, se o senhor tiver que falar alguma coisa para mim, eu prefiro saber tudo, detalhes se for o caso. Eu não vou conseguir conviver e sobreviver se eu não souber tudo. Eu já sou aquele que prefiro ficar na negação e dizer assim, não precisa me contar tudo não. Deixa eu descobrir aos pouquinhos. Eu prefiro ficar na negação. Não, vai dar certo, está tudo bem. Mas tem pessoas que não admitem a negação. Não admitem ficar na negação. Ela prefere saber tudo. E ela disse assim, pastor, porque quando eu souber tudo, eu sei quais são as armas que eu vou ter que usar para vencer isso. E aí me trouxe tranquilidade, porque ela falou assim, eu quero saber tudo, não para me desfazer desse relacionamento, mas eu sabendo tudo, eu vou saber então como tratar isso na minha vida, na vida dele. E ali então foi uma conversa bem difícil que a gente pôde ter. Claro, ela chorou, mas ao final da conversa ela falou, pastor, obrigado por ter me falado tudo. O senhor falou tudo, né? Falei, falei tudo do que eu sei. Marta é esse tipo de mulher. Marta é esse tipo de mulher que quer saber tudo. Ela quer saber então o que aconteceu, por que o Senhor não estava, se o Senhor estivesse ele não morreria. E aí então Jesus diz, Marta, eu preciso apresentar a você o significado, a teologia, a doutrina da ressurreição. E aí Jesus, falando sobre a morte do irmão, ele vai dar uma aula de teologia. Quem no velório dá uma aula de teologia? Marta estava ali chorando, mas ele sabia que Marta precisava disso. Marta precisava ser afirmada e relembrada e convicta de que Jesus tem o poder da ressurreição. E ali ele trata da teologia da ressurreição. Diferente de Maria. Talvez Marta, ela é mais direcionada a tarefas. Talvez Maria seja mais direcionada a pessoas. E quem é direcionado a tarefas é assim, né? É pragmático, ou pragmática, é objetivo, é assertivo, enfrenta tudo, né? Quem é direcionado mais a pessoas, talvez queira ficar um pouquinho na negação. E aí Jesus, conhecendo Marta e Maria, Jesus vai para Marta e diz, versículo 24, versículo 23, perdão. Teu irmão ressuscitará. Teu irmão ressuscitará. Eu estou aqui. Aí Marta vai, diretiva do jeito que é, né? Objetiva do jeito que é, vai dizer, sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus, não, Marta. Estou vendo que você não faltou na escola bíblica discipuladora, você teve um bom professor, mas não é sobre isso que eu estou falando.
E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas Maria não precisava de uma aula. Maria não precisava que Jesus declarasse: seu irmão vai ressuscitar. Maria não precisava de teoria. Maria não precisava disso. Então, quando Jesus olha para Marta, ele diz: você precisa da minha compaixão, e eu vou dar a minha compaixão na proporção da sua perspectiva, da sua necessidade. Jesus olha para Marta, não com o seu olhar, mas com o olhar dela. Sabe o que eu aprendo aqui, quando a gente olha para esse texto? É que muitas vezes nós estamos evidenciando a compaixão de maneira errada, porque achamos que sabemos o que a pessoa precisa e damos a elas o que achamos que elas precisam e não o que realmente elas precisam. Mas aí ele vai se encontrar com Maria. E o texto bíblico diz, no versículo 33, ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito, e abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. E ali Jesus simplesmente fez o quê? Chorou. Maria precisava de alguém que chorasse com ela. Não que lhe desse uma lição, não que lhe dirigisse uma palavra, não que batesse nos seus ombros e dissesse: vai ficar tudo bem. Calma, Maria, vai ficar tudo bem. Nada disso. Ela precisava simplesmente de alguém que chorasse com ela. Pessoas diferentes exigem atitudes diferentes. Jesus, ele queria pessoas do seu lado que pudessem ser empáticas à necessidade de cada uma daquelas pessoas na sua pessoalidade. E por isso ele foi empático na necessidade de Marta, na necessidade de Maria. Mas quando eu olho para a maneira como Jesus ele vai manifestar o seu amor, ele faz uma outra distinção. Ele faz uma distinção entre amor imposto e amor dado. Muitas vezes, por causa desse sentimento de acharmos que eu sei o que a pessoa precisa para ser consolada naquele momento, muitas vezes por eu achar que eu sei o que a pessoa precisa receber da minha parte para ser ajudada naquele momento, eu estou não doando amor, mas eu estou forçando amor. Eu não estou doando amor, mas eu estou impondo amor. E quando nós pensamos nisso, logo vem à minha mente o texto que está lá em Marcos capítulo 10. E eu quero ler com vocês esse texto no versículo 47. Marcos capítulo 10, 47. Conta-se a história então de um homem que precisava da compaixão de Deus. O cego de Jericó. Vamos ler o texto, vamos nos recordar da história. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Como que Jesus vai evidenciar a sua compaixão? Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou. É aqui que Jesus vai evidenciar compaixão. Jesus perguntou: que queres que eu te faça?
O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Parece, algo óbvio. Por que Jesus vai perguntar para um cego o que ele quer que ele faça, sendo que a fama dele era de alguém que curava? E que este cego vai exatamente na direção de Jesus, porque ouviu da sua fama, conhecia a sua fama e queria se desfrutar desta fama. Então, aparentemente, Jesus faz uma pergunta que não há necessidade de se fazer. É óbvio que ele quer ser curado, é óbvio que ele quer voltar a ver. Mas aqui Jesus, ele não impõe o seu amor. Jesus, ele não diz: eu sei o que você precisa e eu vou dar a você o que você precisa. Jesus pergunta: como eu posso te ajudar? O que você precisa? E aí aquele homem declara com seus lábios o que ele precisa. E ali Jesus então efetua a cura. E qual é a grande diferença? Por que Jesus faz a pergunta? Porque com o cego de Jericó, Jesus manifesta compaixão por meio de pergunta. Porque ele sabia que aquele homem precisava se sentir amado e não apenas consertado. Não é assim que muitas vezes acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós, por sabermos ou por acharmos que sabemos o que a pessoa precisa, a gente não permite com que a pessoa se sinta amada. A gente quer logo resolver a situação, consertar a pessoa, e a pessoa então não se sente amada. Aquele homem, ele queria sim a cura, mas antes de mais nada ele precisava se sentir amado. E quando Jesus o pergunta, ali ele se sente amado. Ali ele se sente amado. Evidenciar compaixão exige de nós sair do nosso mundo e entrar no mundo da pessoa. Evidenciar compaixão exige de nós não olharmos para a pessoa com os nossos olhos, mas olhar para a pessoa com os olhos dela. Evidenciar compaixão exige de nós desacelerar. Exige de nós uma escuta ativa. Por isso Jesus vai dizer: o que vocês querem que os homens vos façam, façai vós a eles. Porque viver isso e colocar em prática esse princípio é desenvolver a capacidade de uma escuta ativa, de uma escuta que está interessado, não numa escuta que diz assim: eu nem vou perguntar como ele está, porque vai que ele me responde como ele está, e eu vou ter que passar 1 hora aqui ouvindo como ele está. Jesus sabia disso. E Jesus então, ao perguntar àquele cego de Jericó: o que tu queres que eu faça? Ele está dando uma oportunidade para aquela pessoa dizer: me ajude de acordo com a minha perspectiva. E ali Jesus atua. E é curioso porque nem sempre é assim que acontece. Nesse caso, Jesus ele não impôs amor. Jesus ele deu amor. Mas quando a gente vai lá para o capítulo 5 de João, curiosamente a história ela muda. Estamos de volta em Betesda, estamos de volta diante de um homem enfermo. Vamos ler a partir do versículo 1. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Eles ficavam deitados, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali, e aqui começa o nosso ponto, um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? A mesma pergunta. O que tu queres que eu faça? Agora, queres ser curado? Veja, quando Jesus pergunta ao cego:
que tu queres que eu faça? Ele responde imediatamente: eu quero voltar a ver. Aqui, quando Jesus pergunta: queres ser curado? Ele não responde isso. Ele começa a se justificar. Ele começa a colocar os empecilhos da vida. Ele começa a colocar as dificuldades que ele enfrentava. Naquele exato momento ele poderia simplesmente dizer: sim, Jesus, não vejo a hora disto acontecer. Mas ele vai dizer: Senhor, está difícil disso acontecer. Não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não consigo chegar em primeiro lugar. Tem sempre alguém na minha frente. É muito difícil viver esse milagre nesta realidade, nessa situação, com a enfermidade que eu tenho. Aquele homem, ele começou a lamentar. Aquele homem, ele começou a colocar os seus empecilhos. Aquele homem começou a colocar as suas dificuldades. E aí o texto bíblico continua dizendo: por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Aquele homem, diferente do primeiro, que precisava sentir o amor, agora esse homem, ele precisava sentir e perceber que os empecilhos que ele colocava não se tornavam reais diante da presença de Jesus. E ali Jesus então exerce compaixão sobre aquele homem, o curando. Na noite de hoje, talvez nos seus relacionamentos e na maneira como você pode evidenciar compaixão nesta semana, esse seja um grande princípio que a gente tem que aprender. Você tem imposto amor, dizendo para a pessoa o que ela precisa para melhorar, ou você tem ofertado amor diante da perspectiva e da necessidade que ela tem. Curiosamente, Jesus vai então fechar esse ciclo do Sermão do Monte, que fala sobre oração, dizendo: portanto, a sua vida de oração, ela se torna completa quando ela te leva a uma evidência de compaixão. Ele vai colocando aqui os benefícios da oração, ele vai colocando aqui as promessas da oração, e ele vai traduzindo aqui o sentimento de um pai que sabe o que nós precisamos. Vamos voltar no versículo 7, do capítulo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Um processo contínuo e progressivo de envolvimento, de entrega. Pois todo o que pede, recebe. É uma promessa, um princípio estabelecido. Quem busca, acha. E o que bate, a porta será aberta. E ali ele fala no versículo 9: por que isto acontece? Qual dentre vós, se o filho lhes pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Sabe aquele peixe que parece cobra? Essa é a relação, né? Acho que aquele peixe que parece cobra chama enguia. Essa é a ideia, né? Esse peixe que parece cobra, que pode te enganar. Esse pãozinho redondinho, né, altinho, que tem o formato de uma pedra, que pode te enganar. Deus não nos engana. Se vocês, sendo maus, falando sobre mim, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, temos do lado um homem que é digno de confiança. Um Deus que é digno de confiança. Temos ao nosso lado um Pai que é digno de aceitação. Um Pai que é íntegro. Um Pai que não trabalha
para tirar o mal, mas para espalhar o bem. E por isso ele vai dizer, portanto. Porque um texto como esse, sempre vem a pergunta: mas pastor, de quem é a iniciativa? Sempre vem a pergunta: mas pastor, quem toma a iniciativa? Então eu respondo para você na noite de hoje: Jesus tomou a iniciativa, para que agora, seguindo os seus passos e o seu exemplo, eu também possa, como resposta à iniciativa de Jesus, ser aquele que vai tomar a iniciativa. Que tipo de homem você quer do seu lado? Quando você responder essa pergunta, Deus estará pedindo para você: seja esse homem, seja essa mulher. A minha oração aqui na noite de hoje, diante da maneira como Jesus evidencia compaixão, você possa trabalhar para que aqueles que estejam ao seu entorno possam ver Jesus através da sua vida, através da sua história, através da sua jornada. Portanto, fazei o que queremos que os outros nos façam. Não é um convite ao aspecto negativo da vida. Não é só ter uma vida ética impecável. Não é só ter uma vida moral impecável. É ter um estilo de vida onde Cristo seja percebido, visto, acessível e disponível. Tem alguém do seu lado nesta semana que precisa da sua compaixão. Não diga para ele o que ele precisa. Escute o que ele tem a dizer. Pessoas diferentes requerem atitudes diferentes. Não é assim que a gente educa os nossos filhos? Cada um deles, a gente tem um jeito de educar. Uns precisam que a gente seja mais enérgico. Outros precisam que a gente seja mais humano. Uns precisam que a gente coloque de castigo. Outros precisam que a gente tenha uma palavra de encorajamento. É assim que Jesus faz. E porque Ele te conhece, é assim que Ele tem exercido compaixão no seu coração e na sua vida nesse momento.